Temos algumas perguntas aqui. Primeira pergunta, essa eu achei muito legal, que eu ouvi que é mito. Eu quero checar se é mesmo. Olá, meninos e meninas. É o grande Quinho Fonte. Quinho, muito obrigado pela tua participação. Um beijão pra você. Excesso de masturbação pode causar falta de sexo real? Depende de como isso acontece. De maneira geral, não. Mas se isso vira um comportamento compulsivo, né? Ou se a pessoa está usando esse excesso de masturbação como uma fuga. Porque, assim, às vezes a pessoa tem medo de se relacionar com a outra, né? Se relacionar com o outro gera muita ansiedade. E aí ela usa esse excesso de masturbação como fuga. Exatamente para ela não sentir a necessidade de ter relação... ou isso torna um comportamento compulsivo, onde ela se masturba demais por alguma questão, por ansiedade, por alguma outra questão. Então, depende de como isso acontece. De maneira geral, masturbação não é um problema. E é muito difícil você dizer o que é excesso de masturbação, entendeu? Porque o que é muito para mim pode não ser muito para você, pode não ser muito para ele. Depende da frequência, depende do quanto de desejo as pessoas costumam ter normalmente. Desejo é uma coisa muito relativa. Tem gente que tem desejo demais, tem gente que não tem tanto e tá tudo bem. Sem crise em relação a isso. Se a pessoa não tá sofrendo com isso, tá de boa. Mas, então, isso é muito relativo, dizer o que é muito, o que não é muito. O que a gente costuma dizer é assim, começa a ser um problema se tá compulsivo esse comportamento, se tá atrapalhando outras questões da sua vida, por exemplo, tá atrapalhando meu trabalho, tá atrapalhando a minha vida familiar, tá atrapalhando o meu relacionamento. Exatamente. Então, começa a ser um problema. A gente precisa olhar para isso, porque tem alguma coisa errada. Ou, por exemplo, a pessoa começa mesmo a fazer essa substituição, sabe? Mas aí o problema não é da masturbação em si. É de alguma coisa que está acontecendo ali que ela precisa olhar, que ela precisa tratar e que ela está usando a masturbação como fuga. Entendeu? Nessa época de Covid, eu acho que mudou um pouco o relacionamento, né? Bastante. Dos homens em geral, porque eles começaram a ficar mais em casa, né? E se masturbar muito mais do que antes. Não tem mais bar, não tem, né? E não tem mais o acesso, eu acho que isso que dificultou bastante. Eu acho até meio delicado acesso às mulheres. Porque antes o homem podia tanto ter aquele negócio do Tinder, aquela rapidinha ir embora e tal. Podia ir pra balada, pro clube. Agora não pode nada. Agora, de repente, tá em casa e nem tem essa belezura aqui. Pra poder brincar. É um horror. Mas homens e mulheres, né? Porque mulheres também se masturbam e mulheres também podem ter esse problema. Inclusive, a ninfomania, né? Que é o comportamento compulsivo em relação ao sexo, geralmente acomete as mulheres, né? Estatisticamente, a gente tem mais mulheres do que homens ninfomaníacas. E aí, o que acontece? Eu até acho meio complicado essa questão da quarentena. Eu cheguei a fazer um vídeo sobre isso pro meu canal. Que, assim, tem um apelo muito forte para masturbação, né? Que eu acho legal as pessoas falarem de masturbação. Tem que fazer, tem que se masturbar, tem que se conhecer. Mas, às vezes, chega a ser até uma coisa do tipo assim, forçada, sabe? Você tem que se masturbar e você tem que se masturbar muito. E não precisa ser assim, né? Cada um tem seu tempo. Cada um tem seu tempo, a sua gente vontade. precisa respeitar a nossa... exatamente. Nossa vontade, nosso tempo. Tem gente que quer se masturbar todo dia. As mulheres rola um tabu maior disso também. Rola. Bem mais. Mas acho que até do homem, viu? Teve aquele ator do As Branquelas, o Terry Crews, e recentemente, 2019, falou que quase perdeu o casamento e a família por causa de masturbação. Porque ele era excessivo. Num ponto que ele fazia excessivamente e ele ignorava a família dele para fazê-lo. E foi um apelo que ele chorou. Foi uma coisa muito bonita até de se ver, de um homem falar isso, porque, não sei você. Porque deve ser um problema que muito homem passa, né? Para poder ajudar quem está passando por isso. Mas ele estava numa compulsão, né? E ele até fala que a mulher dele é maravilhosa, porque ela que o ajudou a sair disso, ela não o julgou. Eu não sei você, eu pelo menos me sinto à vontade de falar sobre masturbação com as pessoas, assim. Não se sente à vontade. Eu não me sinto à vontade de falar. Então, eu achei depende muito com quem, depende de muita coisa, né? Não é abertamente. É isso que eu tô falando, não é assim, né?